E aí, colega médico, colega médica, hoje aqui vamos começar mais um episódio da Vantari Podcast, Educação Médica. E o que a gente vai falar? Sobre transtorno bipolar. Por que ele é importante, gente? Porque o diagnóstico dele não é simples, nem um pouco. O diagnóstico dele envolve você estar muito próximo do paciente, você ter tempo com o paciente. Você diagnosticar e tratar um transtorno bipolar, ele envolve a essência de um consultório particular de sucesso. Por quê? Porque você precisa de proximidade, tempo e interação profunda com o paciente para sentir o humor e como funciona a energia desse paciente e dos acompanhantes. Porque muitos dos sintomas eles são relatados apenas por terceiros. Então é consulta de 1 hora, 2 horas, várias vezes, para você não rotular o paciente de forma errada e você prejudicar ele. Então, assim, um diagnóstico precipitado de transtorno bipolar é uma iatrogenia grave. Porque às vezes você vai usar medicações com efeitos colaterais pesados, difíceis, por muitos anos. Muitas vezes o transtorno bipolar ele é pela vida inteira, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Diferenciação básica. Os tipos de transtorno bipolar varia. O Akisco criou vários tipos. Mas qual que é o protótipo, gente? Tem até teorias mais modernas que falam que o transtorno unipolar e o bipolar eles são um mesmo espectro, entre aspas. Apesar de eu não gostar desse termo espectro, na prática a gente vê, né? Oscilações, as coisas não são tão categóricas assim. Mas o que é importante? Forma simples. Transtorno bipolar tipo 1. Procura psicose, procura internação psiquiátrica, procura uma rotura de vida importante, né? A pessoa perder a funcionalidade de forma grave. Transtorno bipolar tipo 1 pode ter só mania. Então, por exemplo, se essa pessoa faz uma mania, fechou como transtorno bipolar. Tipo 1. O tipo 2 tem que ter uma hipomania e uma depressão, tá? Como você separa a mania ou hipomania? Aumento de energia. Então, a depressão, você vê tristeza, angústia, vontade de chorar, baixa autoestima, ideação suicida, sono aumenta ou diminui, apetite aumenta ou diminui, prejuízo cognitivo. Parece que você está desligando o botãozinho do paciente. Lembra hipotireoidismo, por isso que você é médico, tem que investigar, tem que fazer exame físico. O psiquiatra ele tem que examinar o paciente, ele tem que pegar no paciente, ver uma frequência cardíaca, ver, auscultar, examinar, sentir a temperatura da pele, para você fazer o diagnóstico diferencial bem feito. Agora a hipermania é ótimo. A mania, hipomania ou hipertimia, né, que é o humor que fica, é como se você ligasse o botão da energia e aumentasse. Então, como se fosse um termostato, né, você vai lá e aumenta a temperatura. Então, o foco ali no exame psicopatológico que você vai sentir o paciente é uma energia aumentada. Essa energia aumentada, ela tem várias manifestações. E aí você vai vendo os critérios ali do DSM-5. Lembra que você não é uma pessoa que só bate critério. Você não fica por conta de ver se fazer um checklist, bater o checklist e deu o diagnóstico. Pelo amor de Deus. Quem faz isso não sabe o que está fazendo. Você pode até usar um checklist ou outro para quê? Para, às vezes, por exemplo, você já diagnosticou que a pessoa tem uma mania ou hipomania, você pega uma escala de Young ali, vai aplicando para ver o nível de gravidade, faz isso para depressão, mas usualmente as escalas elas são para acompanhar níveis de gravidade ou para usar em estudos. Às vezes você tem que padronizar ali e para mexer com estatística você usa. Agora o diagnóstico não faz. Isso é o básico do básico do básico que um médico que está atendendo psiquiatria tem que saber, tá? Porque senão você vai fazer as bizarrices que a gente vê por aí. Pedir um neuropsicológico, lá no teste neuropsicológico o psicólogo aplica algumas escalas de depressão, de ansiedade, com base naquilo dá o diagnóstico. E quase todos, usualmente, não, tem um TDAH, tem um autismo. E você vai ver, tá com desatenção porque tá deprimido e aí fechou como TDAH. Então assim, esse é o básico que, enfim, na cabeça de vocês, isso a gente não pode errar. E vamos lá, a gente tem que sentir o paciente. Energia baixa, para um rumo polo depressivo, você faz com cuidado, usa os critérios para te nortear e fecha. Para cima, vê se fecha para mania ou hipomania.
Qual que é o problema, gente? Muitas vezes ele não é tão nítido. Então, o que é um ciclador rápido? O ciclador rápido no transtorno bipolar, tecnicamente são uma pessoa que faz 4 oscilações de humor por ano. Mas na prática, muitas vezes a gente vê mais do que isso. Então, tem paciente que tem ciclagens ultradianas, dentro do dia ele oscila. Tem outros que nem tanto, tem outros que é com uma vez por ano. Tem pacientes que eles não fecham critério para depressão, nem fecham critério para mania. Ou hipomania. Eles ficam com oscilações que incomodam a vida dele, que prejudica, mas não bate critério. Se você for olhar, às vezes fecha para uma ciclotimia. Então você entende que não é tão preto no branco, tá? Por isso que muitas vezes é difícil. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado antes de criticar uma conduta de um colega. Vou dar um exemplo aqui. Pô, esse cara aqui tá usando um sertralina, mas também ele tá com uma quetiapina e tem transtorno bipolar. E você fica naquela dúvida, né? Então lembra, uma coisa importante. Você como médico, esse paciente aqui tava com o melhor psiquiatra do mundo e ele veio com diagnóstico de transtorno bipolar. Isso é uma crença minha, tá? E que eu acho que é uma crença prudente, que ajuda a gente a assumir a responsabilidade sobre o nosso diagnóstico e nossa conduta. Particularmente, eu não leio relatório de paciente que acabou de chegar, quando eu não sei o diagnóstico. Primeiro eu pego o relatório, óbvio, deixo em cima da mesa e falo, vamos conversar no final da consulta, eu dou uma olhada. E você sempre busca o seu diagnóstico puro, conversando com... Por quê? Porque isso vai te forçar a conversar com um acompanhante, vai te forçar a acompanhar com o paciente, e no final você dá uma olhada, óbvio, né? Você vê quem que é o colega, você vê as hipóteses, escreve no prontuário, segundo o doutor fulano de tal, a hipótese é essa. Porque a psiquiatria, a gente não tem marcador biológico para fechar diagnóstico, tá? Não é igual a ortopedia, quebrou um osso aqui do braço e eu fiz o raio-x, tá quebrado e pronto. Não, a gente funciona ainda muito na base da clínica, né? Com certeza no futuro ali, os próximos 30, 40 anos, a gente vai ter marcadores biológicos mais claros. Mas por enquanto, os exames, né, os marcadores biológicos que a gente tem, eles são de exclusão de causas. Então, por exemplo, esse paciente aqui está fazendo um quadro psicótico, aí você vai ver se não é droga ou não. Então, às vezes você pode pedir um toxicológico para excluir substâncias junto da história clínica. Você vê TSH, né, T4 livre, para você ver se tem alteração tiroidiana, desequilíbrio hidroeletrolítico, uma ressonância no encéfalo, dependendo do caso, para ver se não tem uma lesão, que acontece muito. Então lembra, marcador biológico em psiquiatria é de exclusão ainda. E você vai para a sua clínica. Por quê? Muitas vezes acontece de o diagnóstico do paciente variar de médico para médico. E se o médico tiver uma linha de raciocínio bem definida e escrever isso, não tem problema nenhum. Então, muitas vezes, não, doutor, esse paciente aqui tem transtorno bipolar. Aí outro médico olha e fala, não, eu acho que é uma depressão unipolar grave. Quando você vai olhar a conduta e o tratamento, geralmente eles são extremamente parecidos. Aí você fica, será que é um transtorno bipolar mesmo, porque está numa quetiapina aqui, porque está usando um lítio? Ou será que é uma depressão grave que precisa de uma medicação estabilizadora de humor como um potencializador do tratamento antidepressivo? E fica nesse limbo. Por isso que transtorno bipolar é um diagnóstico complexo, tem que ter paciência, tem que acompanhar. Lembrar que é comum no transtorno bipolar ter muita comorbidade psiquiátrica. Então é uma coisa boa de você ver. Você puxa o histórico inteiro do paciente, tem que pegar da mãe, do pai, dos irmãos, dos filhos, para traçar um padrão genealógico. A herdabilidade é alta, então você tem que puxar isso. E são pacientes, em geral, crônicos, mas que ficam bem. E eles usam os 5 pilares do tratamento psiquiátrico, que deixam o paciente bem. Tomar remédio certinho, fazer exercício físico, dormir bem, 7 a 9 horas por noite, no máximo 30 minutos durante o dia, fazer exercício físico, que é fundamental, e fazer terapia. O paciente se sente bem e tem uma boa resposta, ajuda demais. Com isso, a gente estabiliza o paciente. A grande dificuldade de tratar um transtorno bipolar não é o quadro. O quadro, geralmente, se ele faz essas 5 coisas, ele entra em remissão e ele sara. O difícil é a disciplina de fazer isso, né? Paciente, eu quero que você largue o celular e a televisão 1h30 antes de você dormir. Você vai para a cama às 10 e levanta ali 6, 7 horas da manhã.
É difícil. Ó, você não vai poder ficar bebendo álcool não, tá? Fumando cigarro, droga, não dá. E aí o paciente, os amigos, tudo dele é do churrascão do sábado ali, cheio de cerveja. O cara não quer abrir mão. O difícil é isso do tratamento. Essa rotina quase estoica, né? Da pessoa ter que ter disciplina, horário para acordar, horário para dormir, para exercício físico, não ficar usando substância. Fazendo isso é uma vida normal. E aí o resto é manejo de efeito colateral. Então, pô, sono ali tá ruim, tá com uma ideação persecutória leve e angústia, vou passar um olanzapina ali, 2,5 mg, 5, 10. Ah, pode dar ganho de peso. Aí você espera, troca, vai para uma lurazidona, risco de suicídio, passa o lítio. E você vai nesse manejo. Então muitas vezes depois que você faz o seu diagnóstico, você vai ali como se fosse conduzindo, né? Pilotando um avião. Você aumenta ali, diminui, vira um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Enquanto isso o paciente vai fazer a parte dele, que é toda a rotina que ele precisa fazer. É isso. Se você precisa de segurança clínica na psiquiatria, orientação, discussão com professores, discussão de caso prático, atendimento conjunto, manda uma mensagem aqui. Eu vou deixar o nosso e-mail, nosso WhatsApp, e só procurar a gente na Vantari Educação Médica, que a nossa empresa ela é estruturada para oferecer toda a segurança clínica que você precisa para você atender bem seu paciente, fazer bem para ele, para você montar seu consultório, para você viver de consultório. Você fazendo um trabalho bem feito e sabendo cobrar o seu preço, você cobra um preço justo. Consulta cara. E a consulta ela tem que ser cara. Por quê? Porque você salva vida. Então, uma pessoa, imagina aqui, né? Tem uma esposa. E essa esposa, ela vai cometer suicídio. Você entra na vida dessas pessoas e com o seu tratamento e com a ajuda da terapia, do exercício físico, de todos, vocês conseguem fazer ela ficar viva e ter uma vida feliz, saudável, e ela criar os filhos dela junto com o marido. Eu pergunto para você, isso tem preço? Não tem. Por isso que muitas vezes a consulta é cara. Ela não é cara. O caro e o barato a gente determina pelo retorno investido. Então, por exemplo, eu comprar aqui um produto de R$100 e ele não servir para nada, para mim é muito caro. Agora, por exemplo, eu pagar R$2.000 numa consulta e um parente meu ficar vivo, viver bem, feliz, para mim é barato. Então, coloquem na cabeça de vocês, o caro e o barato ele é determinado pelo retorno que a pessoa tem. E como você na consulta está ali vendendo o seu tempo e a sua disponibilidade, e você tem que fazer isso, óbvio, né? Você não vai cobrar um preço, entre aspas, alto e não vai entregar. Mas se você entregar, assim, ó, você não promete resultado, né? Na medicina a gente promove meio, a gente não promove resultado. Mas você explica que, ó, eu vou estar promovendo estar promovendo é ótimo. Eu vou promover essa estrutura aqui, que se a gente trabalhar junto, a gente vai conseguir deixar esse paciente bem, ou se não, a gente está dando todos os meios que existem para a pessoa ficar bem, vale a pena. E aí você cobrando o seu valor, você consegue ter tempo e promover a melhora desse paciente. Então, um abraço, precisando, entre em contato aqui com a gente, vou deixar na descrição do episódio. E muito obrigado.